Gente, eu vou abrir a caixinha de pergunta nos próximos stories, como eu mencionei, você já sabe, né? Ou se você não sabe, se você é novo aqui, obviamente que não dá para eu responder a todos. Eu sempre respondo de acordo com a minha intuição, porque enquanto eu estou gravando aqui, eu estou conectada com os meus mentores, então eu deixo a intuição fluir. Mas é claro que, independente de qualquer coisa que eu disser, o mais importante, o principal é você ouvir o seu coração. Então, dentre as coisas que eu disser, como eu não sou a detentora do saber, né, não tenho nem essa pretensão aqui, dentre as coisas que eu disser, pegue só aquilo que você sente que é para você. Outra coisa importante é que, como as respostas serão públicas, tudo o que eu disser aqui será no genérico e não especificamente só para a pessoa que me perguntou. Não é uma consulta individual. Então, eu gostaria que a pessoa que perguntou não levasse tudo o que eu disser para o lado pessoal, porque eu vou responder no genérico, tá? A pergunta é a seguinte: dizem que só devemos falar quando perguntam. Isso me retém de pregar, ela colocou pregar entre aspas. Quando compartilhar conhecimento? Bom, é muito interessante isso porque, de fato, se alguém nos pergunta algo, né, aí a gente pode interferir porque a pessoa deu permissão. É diferente quando você começa a dar uma palestra, por exemplo, quando você abre o seu story e você começa a falar, vai te assistir quem quiser. Quando você grava um vídeo, vai te assistir quem quiser, entende? Você não está impondo aquele vídeo para ninguém, você está falando, né? Aí quem tem afinidade chega, é o público que te acha, entende? Então, assim, embora ninguém pode ter te perguntado especificamente aquilo, quem tem afinidade chega, né? Por exemplo, hoje ninguém me perguntou essa história da projeção, do holograma, ninguém me perguntou isso, mas eu senti que eu tinha que falar, senti na minha intuição. E aí acolhe quem quiser. Para algumas pessoas vai fazer sentido, para outras pessoas não tem nada a ver. Tem gente que me assiste aqui que é evangélica e não acredita em nada disso. Então, eu joguei, né? Falei o que eu senti vontade de falar. Pega para si quem quiser. Não estou falando especificamente com uma pessoa, né? Quando a gente está numa relação a dois, né? Ou com mais pessoas, com amigos próximos, aí sim, eu acho que a gente só pode interferir quando o outro estiver aberto, quando o outro perguntar explicitamente o que você acha disso, o que você acha daquilo, porque a pessoa está receptiva, porque é uma relação próxima. Mas quando é público, você está falando e o público vai te achando pela energia, pela afinidade, entende? A pergunta é: alguém que já faleceu pode reencarnar como outra pessoa em minha vida atual? Sim, sem dúvida, isso é muito comum, inclusive. A pergunta é: no trabalho tem uma colega que é muito falsa. Como me blindar disso? Trabalho do lado. Gente, tudo que eu vou falar aqui sobre esse assunto eu aprendi com o Arli Cravo, tá? Porque eu era o tipo de pessoa que eu era muito tonta, eu era muito ingênua nas relações. E eu virava amiga de infância de todo mundo, achava que todo mundo era maravilhoso, né? E aí a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que não é bem assim e que algumas pessoas têm um lado sombra mais proeminente, né? E a nossa afinidade com elas é muito baixa, ainda mais em local de trabalho, onde muitas vezes num planeta de provas e expiações predomina um ambiente bélico de competição. Aí, por uma questão de sobrevivência, né, e até de preservação da nossa autoestima, muitas vezes a gente tem que lançar a mão da nossa persona, que é aquela máscara que a gente usa para se relacionar com o social. A gente não vive num mundo onde a gente pode contar tudo para todo mundo, abrir o coração para todo mundo, sem pagar um preço muito alto por isso. Por isso que é sempre importante a gente estar atento ao grau de afinidade nas relações para a gente se mostrar para o outro de acordo com o preparo que o outro tem para receber e com o preparo que o outro tem para dar. Então, por isso que os graus de afinidade, como fala o Arli Cravo, nas relações, os graus de afinidade variam, né? Com cada pessoa, a gente pode mostrar um aspecto nosso, até porque o ser humano é muito complexo e tem diversos aspectos. No ambiente de trabalho, mais do que nunca por questão de sobrevivência, de autoestima, de preservação da política da boa vizinhança, a gente tem que lançar a mão de algumas estratégias, ainda mais se você percebeu que a pessoa já é falsa e que ela pode usar tudo que você disser contra você. Então, seja esperta, né? Trate bem, sugiro que você seja política no melhor sentido da palavra, que você trate bem e faça o tal do jogo do contente. O jogo do contente
É aquele jogo em que você trata todo mundo bem, você elogia, elogio sincero, tá? Não pode ser falso, senão o outro pode perceber e fica pior ainda. Então você faz um elogio sincero, né? Você não arruma encrenca com ninguém, você não discute, sabe? Porque se a pessoa tá ali do seu lado, a qualquer momento tem grandes chances dela usar qualquer coisa que você disser contra você. Então, por uma questão de defesa pessoal, você precisa lançar mão dessas estratégias para você conseguir ficar bem nesse meio. Sempre que eu falo isso, eu recebo mensagens assim: ah, Gisela, mas eu não consigo ser mentirosa. Eu tenho que falar o que eu sinto, eu tenho que ser verdadeira, custe o que custar. Então tá bom, se essa é uma opção sua, você paga o preço, né, o alto preço que é cobrado quando você é verdadeira com pessoas que não têm preparo, que não têm maturidade para te perceber. Você vai pagar um preço. Se você está disposta ou disposto a arcar com as consequências, é uma escolha sua. Eu estou falando aqui com quem está disposto, né, a ouvir esse tipo de conselho, a aplicar essa sugestão, porque percebe que não dá para abrir o coração com todo mundo, já que as pessoas têm níveis de consciência diferentes. Então, aquilo que você é com a sua amiga de infância não é o mesmo jeito que você é com uma colega de trabalho. Você mostra aspectos da sua personalidade diferentes para uma e para outra. Faz parte, né? A gente não é igual com todo mundo, porque com cada pessoa tem um nível de afinidade. Tanto não dá pra gente ser verdadeiro com todo mundo, que se um psicopata entrar na nossa vida, por exemplo, a gente percebe que a pessoa é uma psicopata, né? A gente precisa ter muito mais tato para lidar. Você não vai contar detalhes da sua vida pessoal, por exemplo, que podem ser usados contra você a qualquer momento, né? Então, você sabe que você está lidando com uma pessoa que não tem escrúpulos, que não tem sentimento. Então, você vai ser verdadeiro com essa pessoa? Por isso que não tem como a gente ser verdadeiro com todo mundo, porque as pessoas são diferentes, as relações são diferentes. Então, essa história de, eu sempre falo a verdade para todo mundo. Então, peraí, ou você está muito iludido, ou você é muito projetivo. Você acha que todo mundo vai entender o que você está falando, porque você não percebe as pessoas. Isso revela a falta de inteligência emocional. O mentor que cada pessoa tem é necessariamente um ser iluminado? Não. Ele é um ser que tem um pouco mais de conhecimento, de sabedoria que você para poder te ajudar, mas não necessariamente é um ser iluminado, tá? Como resgato a fé no superior? Já tive muita fé, mas hoje oscilo entre acreditar e duvidar. Olha, como fala o Osho, sempre que a gente está em dúvida em relação a algo é porque a gente está muito identificado com a dualidade da mente. E a própria definição de fé é que ela é ilógica. Se ela é ilógica, ela não vem da mente, ela não vem da razão, né? Ela vem da sua capacidade de entrega, da sua capacidade de intuir, de sentir. Por exemplo, isso que eu falei para vocês sobre holograma, essas coisas um dia serão provadas pela ciência, né, de acordo com Chico Xavier. Mas enquanto não são, só nos cabe acreditar porque a gente sente no coração que aquilo toca. Então, se você está muito mental demais, muito racional demais, não vai ter espaço para a fé, porque a fé ela está ligada ao imponderável, a sua capacidade de se entregar para o divino, para o inexplicável, entende? É muito comum pela lei da polaridade que se num dado momento da nossa vida a gente teve muita fé, a gente foi muito fanático em relação a algo, é comum que em outro momento a gente polarize para o oposto e fique cético. Por isso que nunca é bom ser exagerado, né? Não ter uma fé fanática, cega, mas também não ser totalmente cético. É sentir, intuir, né? Ouvir o coração através da meditação, do autoconhecimento, sem exageros para nenhum dos polos. Gi, por que quando fazemos o bem para outra pessoa, muitas nos tratam mal? Eu respondi uma pergunta muito parecida esses dias, né? E eu especulei alguns motivos, vou enumerar alguns aqui. Claro que cada caso é um caso, mas em geral pode ser que a pessoa não esteja habituada a receber e ela se sinta mal quando você dá algo para ela, ela se sente em débito e fica com raiva de você por ter feito algo bom para ela. Pode ser porque ela tenha inveja da sua bondade, da sua generosidade. Então ela reaja de forma agressiva porque a sua bondade pode lembrá-la de que ela ainda não tem a mesma bondade, então ela fica reativa com você. Pode ser por isso. Pode ser simplesmente porque é uma pessoa que não tem capacidade de reconhecer que você está fazendo algo bom para ela.
ela não percebe que aquilo é algo bom, ela não tem nível de consciência para perceber isso ainda, por exemplo, né? Então, quando você está fazendo algo bom para ela, ela não está notando, mas tudo bem, você está fazendo a sua parte, você está plantando uma semente. Outra coisa que é importante pontuar é que às vezes, aí é o outro lado da questão, às vezes a gente acha que está fazendo bem para alguém, está sendo invasivo, e aí a pessoa se sente invadida e se fecha, tipo... Sabe aquelas mães narcisistas que falam assim, eu estou falando isso pro seu bem. Não é o caso da pessoa que me perguntou, imagino eu, tá? Não tô falando especificamente pra pessoa. Mas tô falando que tem casos que a pessoa alega que está fazendo bem pra, na verdade, ser uma pessoa invasiva, uma pessoa manipuladora. Aí é outra história. Aí se o outro se fecha é porque ele tá se sentindo invadido. Então esse aspecto tem que ser avaliado também. A pergunta é, Gi, você acha que o que acontece com a gente é o melhor pra nós? E se sim, por que nos sentimos frustrados? Não sei se você chegou a assistir aqui a minha série sobre o Kybalion, que eu falei cada dia de uma lei hermética, e teve um dia que eu falei da lei hermética da causa e efeito, que é uma lei que explica muito as coisas que acontecem conosco e que diz que nada que nos acontece é do nada, não existe o acaso, né? Tudo que nos acontece é sim para um aprendizado, e por incrível que pareça, isso é algo que em geral o nosso ego não quer acreditar ou não gosta de ouvir, aquilo foi causado pela gente mesmo. Se não nessa vida, foi em outra vida, né? Mas como o nosso ego tem uma percepção limitada da realidade, em geral, a gente não gosta muito de saber dessa lei, de conhecer essa verdade. A gente fica ofendido. Como assim eu causei isso? Não pode ser, né? A gente não quer encarar essa realidade. Então, a nossa frustração, ela é fruto de uma expectativa e também de uma identificação com o ego. Quando a gente começa a enxergar a realidade pela perspectiva do ser, por isso eu sempre sugiro a meditação, né? Quando a gente olha daqui e não mais daqui, do ego, a nossa percepção das coisas muda. E aí a gente consegue aplicar a sabedoria de Jesus que dizia: em tudo dai graças. O que ele quer dizer com isso? Aceite a realidade, não brigue contra a vida, porque o que chega até nós, sempre, a gente enxergando ou não, é sempre por um motivo, é sempre uma oportunidade de aprendizado. Por isso que eu sempre falo aqui para vocês da importância de ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, que Jesus dizia, né? Para você saber reconhecer o que realmente é importante. Quando a gente se frustra, é porque existe algum apego em algum nível a algo que é transitório. Mas quando você aceita e agradece tudo o que te acontece sem restrição, você fica mais conectado com a fonte, porque a energia da gratidão te conecta com a fonte. Muita gente acha equivocadamente que quando você agradece algo ruim, entre aspas, você vai atrair algo ruim também. E não é assim que funciona. A gratidão te eleva, né? Então você atrai aquilo que você está vibrando, não é aquilo que você está agradecendo. Quando você agradece, quando você para de brigar contra a vida, você sai da energia da raiva. Você aceita, você se entrega. E aí as coisas tendem a fluir muito mais, porque você parou de brigar contra a realidade, de se frustrar, de criar expectativas, né? Gente, hoje eu vou ficando por aqui. Um dia maravilhoso, super abençoado para vocês, com muito amor, com muita leveza e principalmente com muita alegria.